A maioria dos investidores estão entrando em pânico nessa movimentação atual do mercado cripto em queda, já que muitos temem o medo do BTC cair abaixo da casa de US$ 90.000 e as altcoins continuarem uma movimentação de queda acompanhando a queda do BTC e chegarem a cair mais 20, 30%. Mas alguns investidores que, como eu, acreditam que nós não chegamos no topo do ciclo do mercado de criptomoedas, irão aproveitar essa movimentação que está acontecendo, porque em um movimento como esse de queda generalizada no mercado de criptomoedas, algumas altcoins que estão muito fortes, não perderam nenhum fundamento, acabam caindo 20, 30%. Então você está comprando a mesma coisa que estava muito forte, com muita atenção do mercado, 30% mais barato. 40% mais barato. Investidores como eu acreditam que não chegamos ao topo do ciclo, agradecem esse tipo de movimentação, porque basicamente essa movimentação é como dar um passo para trás para dar dois para frente. É uma movimentação onde a gente sim, no curto prazo assumimos um pouco de prejuízo, mas no longo prazo o nosso lucro ele é aumentado, ok? A gente tem um aumento na quantidade de lucro que a gente pode fazer no longo prazo, já que em quedas generalizadas como essa, a gente consegue aumentar a nossa posição em altcoins de alta convicção. E nós temos altcoins que estavam demonstrando uma força enorme na última onda de alta que aconteceu em novembro no mercado de criptomoedas. Nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com você uma análise de diversos indicadores aqui que nos apontam que ainda não chegamos no topo do ciclo. Vou analisar alguns gráficos aqui com vocês do Bitcoin que analisam e trazem a perspectiva de que, de fato, nós ainda não tivemos a altcoin season, não chegamos ao topo do ciclo, no caso, estamos em zonas de demanda compradora, por exemplo, no BTC, zonas que podem segurar essa movimentação de queda, ok? E vou falar um pouco sobre o rally do Trump, que pode estar acontecendo nas próximas semanas aí, nos próximos dias, com o Trump sendo inaugurado como presidente eleito lá dos Estados Unidos. E vou compartilhar também com vocês algumas criptomoedas que, como por exemplo eu citei, estavam com uma enorme força relativa em novembro, na primeira onda de alta do mercado cripto, e agora estão dando oportunidades de compra, na minha visão, 30, 40% mais barato do que elas estavam naquela ocasião, sem nenhuma perda de fundamentos. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e fica comigo até o final do vídeo para que você não perca nenhuma informação relevante. E bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Invest Cripto. E como vocês já devem estar por dentro, no dia 20 de janeiro nós temos a inauguração do Trump como presidente eleito lá nos Estados Unidos. Para aqueles que acreditam que nós teremos um evento de Sell the News nesse dia 20 de janeiro, basicamente você precisa pensar no seguinte: o evento de Sell the News, ele nada mais é do que o compra no boato e vende no fato, traduzindo aqui para nossa língua portuguesa. Para acontecer o venda no fato, precisa acontecer o compra no boato. Então, para termos uma queda no dia 20 de janeiro, é preciso que o mercado esteja subindo antes de vermos chegar o dia 20 de janeiro. Se nós chegarmos no dia 20 de janeiro e não estivermos presenciando uma movimentação forte de alta no mercado cripto, é possível que um movimento que muitos especulam que seja um movimento de sell the news, na verdade se torne um catalisador de alta, já que o Trump, nesse dia 20 de janeiro, já pretende iniciar as movimentações relacionadas ao mercado de criptomoedas e eu já vou falar com vocês um pouco mais sobre isso, tá? Nós temos também no dia 20 de janeiro um catalisador para as criptomoedas do setor DeFi, que é o presidente anticripto da SEC, Gary Gensler, saindo da administração da agência, a Comissão de Valores Imobiliários lá dos Estados Unidos. Isso será um grande impulsionador para o ecossistema DeFi como um todo. Algumas criptomoedas do setor DeFi vão se beneficiar muito dessa nova regulamentação lá nos Estados Unidos, já que nós temos agora uma boa perspectiva de uma administração pró-cripto lá na SEC. Então isso facilita principalmente para o setor que mexe com finanças, as finanças descentralizadas, que era o setor mais afetado por essa administração anticripto da SEC, administrada pelo Gary Gensler. E como eu falei anteriormente, no dia 1, assim que o Trump assumir a presidência lá dos Estados Unidos, que vai ser no caso no dia 20 de janeiro, que ele vai ser inaugurado como presidente lá dos Estados Unidos, vai tomar posse, ele já pretende entrar com as políticas pró-cripto que ele prometeu. Ele já pretende iniciar essa movimentação. Então, como eu falei, se não tivermos um catalisador de alta, se não tivermos uma movimentação de alta antes de chegar nesse dia 20, pode não acontecer o Sell the News que muitos estão esperando e, na verdade, haver uma reversão para que aconteça um movimento, na verdade, de catalisador de alta, já que
A compra no boato não aconteceu, e se a compra no boato não acontecer, não existe a venda no fato, ok? Bote isso na sua cabeça, beleza? Basicamente, pessoal, nós temos algumas movimentações macroeconômicas para acontecer também no decorrer dessa semana, tá? Nós temos inflação a ser divulgada lá nos Estados Unidos. Como o Jeremy Powell jogou a batata quente do corte de juros para cima da inflação, para cima do mercado de trabalho, esses dados macroeconômicos lá dos Estados Unidos estão impactando diretamente a movimentação dos mercados voláteis. Assim como o payroll, que foi divulgado na sexta-feira, impactou e está trazendo uma queda para o mercado de criptomoedas, já que diminui a probabilidade de corte de juros ao longo do ano de 2025. Se a inflação subir, nós também teremos uma diminuição na projeção de corte de juros para o ano de 2025. Mas se, pelo contrário, essa inflação vier dentro da expectativa ou um pouquinho abaixo, como aconteceu na divulgação do mês passado, nós podemos ter mais um ponto indicando para uma alta iminente no mercado de criptomoedas. Então, nesse dia 15 de janeiro de 2025, que tem a inflação mais importante aqui a ser divulgada, que no caso é o CPI, se o CPI vier abaixo da expectativa, nós podemos iniciar um rally pré-inauguração do Trump, já que o mercado vai se animar com a expectativa de que nós podemos ter mais cortes de juros ao decorrer do ano de 2025. E para você que acha que em bull market não acontecem quedas no mercado de criptomoedas, você está redondamente enganado. Observem aqui, por exemplo, a movimentação da bull run de 2017, onde o BTC saiu perto da casa de $500 e no fim do ciclo ele foi parar em 20 mil. Só que no meio período nós tivemos quedas de 38, 38, 33, 38, 36 e 29%. Se na primeira queda dessa daqui você saiu, o BTC tinha saído da casa perto de $500, foi para perto de $1.000, caiu 38%, foi o topo do ciclo de 2017, você saiu, você perdeu uma alta que sairia ali da casa de $700 após a queda, tá? $600, ele saiu de 500, foi para 800, caiu 30, 40% ali, voltou para casa de 600, $700 e você vendeu ali, porque ali foi o topo do ciclo. Você simplesmente perdeu a alta de $700 para casa de $20 mil. Isso no BTC, tá? Que é a maior criptomoeda do mercado cripto. Algumas altcoins performaram ainda melhor do que isso nessa bull run de 2017, beleza? E se você for olhar por uma perspectiva aqui do que acontece em janeiro de um ano pós-halving, observem que nós temos quedas acontecendo. Então, em nenhuma dessas ocasiões aqui, as quedas que aconteceram no início de janeiro ocasionaram o topo de ciclo. Observem o que aconteceu posteriormente aqui em janeiro de 2017, como eu estava falando com vocês. Uma queda considerável aqui. Posteriormente, nós tivemos uma alta. Em março, nós já tínhamos superado o valor que nós estávamos em janeiro. Em 2021 foi a mesma coisa. Em março nós já tínhamos superado o valor que nós estávamos em janeiro. E novamente essa movimentação aqui está acontecendo, de queda em janeiro. Se a história se repetir, e muitas vezes a história ela pode não se repetir no mercado cripto, mas ela pelo menos rima, em março nós teríamos um valor superior ao valor do pico que nós chegamos aqui em $108 mil no final de dezembro / início de janeiro de 2025. E quando a gente vem olhar para um dos indicadores on-chain que mais é utilizado para que a gente analise se nós já estamos em topo de ciclo, que no caso é o Z-Score do MVRV, observe que a mesma situação se encontra aqui novamente. Em janeiro de 2017, nós estávamos nesse patamar do MVRV Z-Score. Em janeiro de 2021, nós estávamos nesse mesmo patamar do MVRV Z-Score. E em janeiro de 2025, nós estamos justamente nesse patamar. Observem o que aconteceu aqui. A linha preta indica o preço do BTC. Nós subimos exponencialmente nessa ocasião aqui em 2017. Subimos bastante também em 2021. E agora, o que é a expectativa de muitos que estão com medo é que o preço venha a despencar como nunca aconteceu antes. Nunca aconteceu de nós não termos uma altcoin season. Nunca aconteceu de nós não termos um topo sendo atingido no ano posterior pós-halving. Todos os topos de ciclo do BTC foram atingidos no ano seguinte pós-halving. Então seria pela primeira vez na história um movimento completamente contrário à história do BTC. E quem aposta contra o ciclo do BTC, eu vejo se dando muito mal. Dia após dia eu vejo investidores apostando contra o ciclo do BTC, achando que dessa vez vai ser diferente, por conta disso, por conta daquilo, e no final das contas não é diferente. Essa é a surpresa. Acontece as coisas muito parecida com o que aconteceram nos ciclos anteriores. E aí aquele investidor que acreditou no ciclo do BTC consegue colher lucro, e aquele que acreditou que dessa vez seria diferente, ele dá a liquidez de saída para aquele investidor que acreditou no ciclo, porque ele compra lá no topão.
Depois que tudo começa a subir novamente, ele volta a comprar, porque ele fica com medo de ficar de fora, é o famoso FOMO. Então, justamente quando chega ali, aquele investidor que acreditou o tempo todo e que continuou comprando nas movimentações de queda, basicamente vai utilizar aquele investidor que não acreditou no ciclo como liquidez de saída. E quando a gente analisa o gráfico semanal do BTC, observem o que está rolando. Nós tivemos uma grande consolidação aqui por volta do ano de 2023. Nós tivemos a primeira pernadinha de alta e justamente uma consolidação pequena no meio do caminho para que nós realizássemos a segunda pernada de alta. Justamente, nós tivemos a grande consolidação, tivemos a primeira pernada de alta e nós estamos tendo agora uma pequena consolidação até então. Observem que se você pega para analisar a pernada de alta e essa correção que está acontecendo, não é nada anormal uma correção como essa. Anormal é o preço, o gráfico subir exponencialmente dia após dia sem correção. Uma correção, consolidação saudável no meio da pernada de alta, basicamente indica padrões, como por exemplo padrões de bandeira de alta, mastro bandeira, tá? Justamente a primeira pancada, a gente tem aqui a bandeira sendo formada e posteriormente a gente utilizaria aqui a amplitude dessa bandeira para projetar o alvo da movimentação. Então é uma figura gráfica de alta que se formaria nessa ocasião aqui. Basicamente é algo que já aconteceu anteriormente. Se você for analisar aqui, basicamente esse mastro bandeira, a projeção ela foi entregue nessa movimentação aqui, foi assim que ele começou a se consolidar posteriormente aqui nessa zona de 73 até 50 mil, onde nós passamos ali a maior parte do ano de 2024, nós poderíamos ver essa movimentação novamente acontecendo pelo gráfico semanal do BTC, um mastro bandeira se formando e justamente buscar patamares acima dos 108 mil dólares nos próximos meses. E observando pela ótica do gráfico diário, pessoal, o que nós estamos enfrentando agora nada mais nada menos do que é a principal zona de compra do Bitcoin, tá? É a principal zona de compra desde o meio de dezembro de 2024. Agora a gente pode observar aqui que todas as vezes que o Bitcoin tocou dentro dessa região, nós tivemos uma reação positiva no preço do BTC. Então, essa é a pior zona definitivamente para você estar se desfazendo dos seus Bitcoins. Definitivamente é a pior zona. Observe isso também na perspectiva da sua altcoin, porque muitas delas vão estar em zonas de fundo duplo, por exemplo, tá? Em zonas de suporte majoritário, tá? Eu vou analisar algumas aqui com vocês no vídeo de hoje, mas, por exemplo, os membros do canal, eu analisei diversas altcoins que estão na planilha de membros do canal, mostrei ali que estão em boas zonas de compra, podem já estar em zonas de fundo, tá? Falei para os membros antes dessa forte queda acontecer para adicionarem um pouco de caixa também na carteira, já que o payroll tinha vindo muito forte, poderia causar uma queda no mercado por conta da diminuição da expectativa de corte de juros ao longo do ano de 2025. Então, por exemplo, os membros do canal que fizeram ali a recomendação de adicionar um pouco de caixa conseguem agora aproveitar para comprar a altcoin, que eles têm uma alta convicção para levar para o longo desse ciclo, com 30% de desconto, 40% de desconto em algumas ocasiões. Mas bem, voltando aqui para esse gráfico do BTC, que muitos investidores fazem, e por isso que surge aquele pensamento sempre que é o seguinte: foi só eu vender que subiu. Ah, não é possível, eu estava segurando o preço do BTC, foi só eu vender que o preço do BTC subiu. Porque basicamente o que o investidor faz é vender nas principais zonas de suporte. Quem vendeu aqui pensou nisso. Quem vendeu aqui pensou nisso. Quem vendeu aqui pensou nisso novamente. Quem vendeu aqui pensou nisso. Quem vendeu aqui pensou nisso novamente. Quem vendeu aqui pensou nisso novamente. E quem estiver vendendo aqui pode estar pensando nisso novamente, porque pode ver mais uma vez, assim como aqui, uma reação positiva, 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 assim como aqui, uma leve reação positiva. Podemos ver essa movimentação acontecendo. Então, definitivamente, se você não tem caixa para aumentar a sua exposição em criptos que você possui uma alta convicção, vender agora pode ser um dos piores erros possíveis que você cometa nesse momento no mercado cripto. Então, se você não tem caixa para diminuir o seu preço médio em criptos que você possui uma boa convicção, basicamente, o melhor a se fazer é não vender as suas criptos nesse momento. Senão você pode vender no fundo da movimentação de queda, porque muitas criptos já desenvolveram 60%, 70% de queda. Vender agora, na minha opinião, não adianta. Se você tivesse antecipado a movimentação, tudo bem, mas vender agora não adianta mais, na minha visão. A expectativa ainda é de alta para o longo desse ciclo, então o máximo que você pode fazer é diminuir o seu preço médio em algumas criptos que você possui alta convicção de levar para o longo prazo. E analisando esse outro indicador on-chain aqui, que pega a movimentação do varejo
nos últimos 30 dias, a gente consegue observar que o varejo foi completamente devastado nessa movimentação, assim como aconteceu aqui em 2021, um ano pós-halving, tá? Um ano onde a gente teve uma bull run, a gente teve uma alt season. Antes de acontecer a segunda pernada de alta no mercado, o varejo foi completamente devastado. E depois nós tivemos uma segunda onda de alta forte acontecendo, tá? Onde o BTC voltou acima do topo que ele tinha marcado anteriormente a essa grande queda aqui de volume do varejo. Então é como eu estou falando com vocês, vender agora pode ser a pior das movimentações possíveis e, na minha opinião, é a pior das movimentações possíveis. Se desfazer das suas criptos nesse momento, se você não conseguiu antecipar a queda, é a pior das movimentações possíveis. Basicamente, as melhores opções são, se você tem caixa, abaixar o seu preço médio em criptos que você possui uma alta convicção para levar para o longo prazo, ou pelo menos não fazer nada, tá? Deixar as suas criptos voltarem aos patamares anteriores que elas estavam ali no mês de dezembro de 2024. Vender depois de uma queda como essa acontecer, já foi, meu amigo. Se você já pegou essa movimentação de queda aqui, a tendência é que agora o mercado pelo menos dê um repique, tá? Então você consiga recuperar aí potencialmente uma parcela desse prejuízo que você assumiu no curto prazo, se você não tem caixa ou se você não conseguiu antecipar essa movimentação de queda aqui. Então vender agora tende a ser a pior das negociações possíveis. E é interessante também analisar sobre a perspectiva da dominância do BTC, o que acontece com ela no primeiro mês do ano seguinte pós-halving, tá? Historicamente, a gente tende a ver os topos sendo formados na dominância do BTC. Foi assim em 2017, foi assim em 2021, e se tudo acontecer conforme nos ciclos anteriores, a gente tenderia a ver a dominância marcando topo no gráfico aqui da dominância do BTC, marcando o topo e se iniciando aqui uma altcoin season. A gente também consegue observar o gráfico Ethereum contra BTC sempre ganhando força a partir de janeiro do ano seguinte pós-halving. Já falei com vocês aqui algumas vezes no canal que o primeiro trimestre do ano tende a ser o melhor período para o Ethereum. O primeiro trimestre de um ano pós-halving tende a ser exponencial para o Ethereum. Em 2017 ele performou 560% no primeiro trimestre. Em 2021 ele performou mais de 160% no primeiro trimestre. Então é uma perspectiva positiva analisando pelo histórico dos ciclos do Bitcoin e pelo histórico do Ethereum, de desempenho do Ethereum no caso. Se a gente faz uma análise gráfica da dominância do BTC, a gente tem justamente um triângulo simétrico sendo formado e ele pode ser rompido para ambos os lados. Justamente se a gente vê o rompimento acontecendo para cima, a gente teria uma projeção de 66% para a dominância do BTC. Esse movimento causaria um massacre nas altcoins. Esse movimento causaria uma forte queda para as altcoins, tá? E se a gente vê esse triângulo simétrico sendo rompido para baixo, o alvo seria na casa de 50,8%. Nessa ocasião aqui, nós poderíamos ver o Ethereum rompendo o seu topo histórico e justamente muitas altcoins performando mais de 100, 200% nessa movimentação de queda da dominância do BTC, se enquanto isso o preço do BTC estiver estável, lateralizando ou subindo. Lateralizando, nós já tendemos a ver uma movimentação forte de alta para as altcoins. Se o BTC estiver subindo enquanto essa movimentação aqui acontecer, nós teremos a clássica alt season, onde tudo se valoriza no mercado cripto. E bom, pessoal, algumas altcoins que eu estou de olho nessa movimentação, como eu falei, tiveram uma boa performance na primeira onda de alta do mercado, estão caindo junto com o mercado como um todo e podem performar muito bem na segunda onda de alta, são as seguintes. Eu vou começar aqui falando com vocês sobre a Dogecoin, mas só lembrando que as melhores regiões de entrada para essas altcoins aqui serão publicadas na aba membros aqui do canal, tá? Na comunidade, na aba exclusiva para membros aqui do canal. Então, se você é membro do canal, após assistir esse vídeo, dá uma conferida lá e vai ter a melhor região para você estar fazendo DCA, se você já se posicionou nessas criptos aqui, ou para você estar fazendo a sua primeira entrada, ok? Só fazendo aqui uma breve análise antes de trazer a movimentação dessas altcoins que eu quero compartilhar com vocês. Prestem atenção, se vocês já estiverem posicionados em alguma das altcoins que estão presentes aqui, prestem atenção em gastar o seu caixa acima do seu preço médio. Porque se você fizer esse tipo de movimentação, você basicamente vai estar aumentando o seu preço médio. Então você vai estar podendo se prejudicar nessa movimentação. Tá? O que é interessante fazer nessa movimentação aqui é o seguinte, vamos supor que, por exemplo, você tem uma entrada no Ethereum em 2.400. Comprar agora não é o ideal, porque você vai gastar o seu caixa, ok? Por mais que ele esteja uma boa zona de compra, era uma zona que eu passei para os membros aqui do canal, quem deixou ordens posicionada aqui conseguiu pegar esse fundo dessa movimentação aqui, tá? Porque estava nessa faixa de preço que eu compartilhei com os membros do canal. O melhor momento aqui para comprar é basicamente para quem comprou aqui, por exemplo, ou para quem comprou aqui, porque assim você consegue diminuir o seu preço médio nessa movimentação e jogar o preço médio
para essa região aqui de 3.350. Se você está comprado aqui embaixo, muito abaixo do preço atual do ativo, vale a pena você segurar as suas entradas, beleza? Isso serve para qualquer outra criptomoeda. Estou mostrando o exemplo do Ethereum aqui para vocês, mas como eu falei, isso serve para qualquer outra cripto, tá? É só um exemplo para que vocês entendam essa movimentação de valorizar o caixa que vocês possuem nesse momento. Bom, pessoal, e voltando aqui então, nós temos a Dogecoin, que tem uma boa perspectiva, na minha visão, com a questão do Trump e o Elon Musk se envolvendo bastante com o Trump. Para quem não sabe, a Dogecoin foi impulsionada pelo Elon Musk em 2021 e ele continua estilando a Dogecoin, tá? Então, ela ainda tem uma boa perspectiva, principalmente ali com a implementação do Departamento de Eficiência do Governo dos Estados Unidos, que a abreviação vira justamente o termo Doge. Isso pode ser um catalisador de alta para a Dogecoin e para algumas meme coins do mercado, beleza? Nós temos a Aave também, que está inserida no setor DeFi na casa de $289. Se você for observar aqui a movimentação da Aave de um mês atrás, ela estava batendo na casa de $400, não perdeu nenhum fundamento. Temos uma enorme perspectiva positiva para o setor DeFi no mercado cripto e ela está agora cerca de 21% abaixo do topo aqui de que ela atingiu 30 dias atrás. Se a gente for olhar aqui nessa região de 389, ela está mais de 20% abaixo nessa movimentação atual de preço dela. Então, vale a pena prestar atenção nessa cripto aqui, na minha visão, porque ela ainda continua tendo uma boa perspectiva de alta para o longo do ciclo. A Lido é uma criptomoeda que deve se beneficiar bastante da possibilidade de adição de stake no ETF de Ethereum, que vai aumentar bastante com a administração pró-cripto lá na SEC. Para quem não sabe, o staking no ETF de Ethereum era algo que os institucionais já queriam, eles já tinham adicionado no pedido, mas tiveram que remover de última hora, tá? E quando nós tínhamos essa perspectiva de adição de stake no ETF de Ethereum, a Lido estava na casa de $3,50, teria mais de 100% em relação ao preço atual dela. Se por acaso vier essa adição de stake no ETF de Ethereum, a Lido pode facilmente voltar para esse patamar de $3,50 e te dar um lucro bem considerável nessa movimentação. Uniswap, que é a maior corretora descentralizada do mercado cripto, também vale a pena ficar de olho. Essa daqui mais exclusivamente em boas regiões de entrada. Na minha visão, ela pode fazer uma movimentação mais acentuada de queda, tá? Ela pode entregar uma movimentação ainda mais acentuada de queda, mas ao tocar em algumas regiões que eu estou de olho, pretendo adicionar ali mais exposição nela, tá? E sigam aquela perspectiva que eu falei com vocês. Se vocês estiverem com o preço médio lá em cima, vale a pena adicionar mais uma entrada para diminuir o preço médio nessa movimentação. Se você está com preço médio, como eu, por exemplo, em $7, $8 na Uniswap, vale a pena guardar mais um pouco e valorizar o seu caixa nessa movimentação, porque se o BTC perder a base de $90.000, as altcoins podem sim fazer mais uma movimentação de correção de 20%, 30%, e justamente seria dar um passo para trás para dar dois para frente posteriormente, por isso que é a hora de valorizar o seu caixa. Sui é uma criptomoeda que está performando muito bem no mercado cripto, tá? Essa cripto aqui, na minha visão, a mercado não é uma boa zona de entrada no valor que ela está a mercado agora, tá? Basicamente, nós precisamos ver uma movimentação de correção mais acentuada acontecendo com ela para que nós tenhamos ali uma entrada com um risco-retorno viável da gente se expor, beleza? Porque nesse momento nós temos uma possibilidade alta de retorno? Temos sim uma possibilidade ainda que pode entregar, por exemplo, 100% ao longo do decorrer desse ciclo desse ano de 2025. Mas o risco está muito alto, porque ela ainda está muito perto do topo dela. É uma das criptos que menos corrigiu. Só que isso traz a perspectiva de que ela está muito forte. Então é meio que uma faca de dois gumes, tá? Se você for comprar criptos que estão muito fracas na recuperação do mercado, elas podem não subir tanto. Mas se você for comprar uma cripto que está muito forte, ela não vai ter corrigido tanto na movimentação. E aí ela pode acabar corrigindo forte caso venha acontecer o BTC perder a zona de $90.000. Então é uma questão a ser estudada mais detalhadamente. Na minha visão, se a Sui entregar uma correção mais acentuada, vale muito a pena adicionar essa cripto no seu portfólio. Em 4,70 é mais arriscado. Se você já está posicionado mais abaixo na Sui, ela tem uma boa perspectiva. E aí segue aquela dinâmica de não gastar o seu caixa, de valorizar o seu caixa nessa movimentação. Aumente a sua exposição, diminua o seu preço médio, justamente se ela vier abaixo da sua primeira entrada. O protocolo é uma cripto nova que vale a pena ficar de olho nela, tem uma boa perspectiva de alta para o decorrer desse ano de 2025, tá? Ela está na casa de 194 milhões de capitalização de mercado ainda, está fazendo uma correção bem acentuada, já que ela chegou a bater aqui na casa de $1,10, tá? $1,15
12 centavos, sendo específico aqui com vocês. Então ela corrigiu quase 40% em relação ao pico que ela atingiu, mais de 40% basicamente, tá? Então vale a pena aproveitar essa movimentação da Cal Protocol, principalmente se você está com o preço médio aqui em cima, na casa de $1. Acredito que ela vai voltar a esses patamares de $1. A capitalização de mercado dela é bem baixa e, na minha visão, é uma cripto que vale a pena você aumentar a sua exposição, caso você já tenha adicionado ela no seu portfólio aqui na base de $1, de 90 centavos. Dessa forma, você vai conseguir diminuir o seu preço médio e aumentar a sua exposição em uma cripto que ainda continua se mantendo com um bom potencial. Tá? Só a título de comparação, se a gente compara, por exemplo, a capitalização de mercado da Cal Protocol com a Uniswap, a gente tem uma divergência aqui de 40,52 vezes de valorização. Tá? É basicamente, se você colocar R$ 1.000, $1.000, você conseguiria um retorno de $40.000 ou R$ 40.000, caso ela atinja a capitalização de mercado da Uniswap. Então é uma simetria bem interessante, na minha visão, já que grandes players do mercado estão utilizando esse protocolo aqui para fazer as suas movimentações no DeFi. XRP entra naquela dinâmica similar à Sui, é uma cripto que performou de forma excelente na primeira onda de alta, cerca de 500% de retorno ela entregou na primeira onda de alta do mercado, tá? E tá segurando muito bem. Observem que ela tá bem próxima do topo que ela atingiu aí nessa movimentação recente do mercado cripto. Então, é aquela questão. Se nós tivermos uma segunda onda de alta no mercado cripto, ela pode performar muito bem, mas ela tem um risco de fazer uma queda mais acentuada, já que ela segurou basicamente muito próximo ao topo que ela atingiu no curto prazo. Então, por isso que eu aumentaria aqui, eu adicionaria uma exposição mais acentuada na XRP, caso ela viesse a patamares mais abaixo, tá? Fizesse uma correção de cerca de 30%, 40%, aí sim se tornaria ainda mais atrativo. Mas a XRP é uma cripto que pode desempenhar muito bem nesses próximos dias aí, principalmente nessa expectativa de rally do Trump e administração pró-cripto lá na SEC. A XRP é uma das criptos que mais se beneficiou na primeira onda de alta e a tendência é que ela continue a sua movimentação. Tá? Na maior parte do tempo o mercado está seguindo a movimentação que ele está fazendo anteriormente. Na menor parte do tempo o mercado está revertendo, mudando toda uma perspectiva. Então as criptos que performaram bem na primeira onda de alta podem ser as criptos que vão performar muito bem novamente nessa segunda onda de alta. É só uma questão de risco-retorno mais alto, tá? É uma questão de risco mais alto entrar na XRP nesse momento. Por isso que, seguindo aquela perspectiva de valorização do caixa, vale a pena muitas vezes você se expor em uma outra cripto que corrigiu mais, mas ainda assim mantém uma boa perspectiva de alta nesse ciclo de 2025 e tem uma maior assimetria, já que a XRP também tem cerca de 146 bilhões de capitalização de mercado. Ethena é uma cripto que está corrigindo bem nessa movimentação atual do mercado, tá? Ela chegou a bater na casa de 1,32, então se a gente for observar a perspectiva aqui da Ethena, a gente consegue enxergar uma queda bem considerável. Olha só, vamos puxar o gráfico da Ethena aqui para a gente fazer uma breve análise. Nós tínhamos aqui essa região de 0,89 a 0,86 como uma zona de suporte, ela foi um pouco abaixo, tocou aqui uma zona que eu recomendei para os membros adicionarem uma certa exposição aqui na Ethena, na região de 0,77, e está fazendo um movimento aqui bem interessante, que é perder o fundo anterior já conhecido, onde muitos traders colocam os seus stop loss e posteriormente ela já consegue se recuperar rápido. Se a Ethena vier aqui superar a máxima desse candle em 0,90 e formar fundo nessa movimentação, ela pode ter feito um bear trap aqui, justamente uma armadilha para os ursos que queriam vender as suas criptos aqui acreditando em queda no mercado. Então eu ficaria bastante de olho nessa movimentação da Ethena caso eu não tivesse Ethena nesse momento, tá? Ou caso o meu preço médio estivesse aqui em cima, tá? Na região de $1, de 1,10, de 1,30. Vale a pena ficar de olho para adicionar, para diminuir o seu preço médio na Ethena, caso o seu preço médio esteja em patamares acima desse preço atual dela, porque na minha visão ela continua tendo uma boa perspectiva para esse ciclo de 2025. A Pendle é uma outra criptomoeda do setor DeFi com uma boa perspectiva na minha visão. Corrigiu para casa de $3,78, tocou uma boa zona de entrada para ela, tá? Na faixa de 3,50, como a gente também pode observar aqui, analisando o gráfico da Pendle, a gente também pode ver essa movimentação rolando aqui, tá? Justamente uma movimentação como essa que eu já havia compartilhado com os membros do canal e posteriormente, se ela consegue a formação de fundo dentro dessa zona aqui, ela pode estar vindo buscar novamente essa zona de 4,75, 4,89 no decorrer dos próximos dias, com essa expectativa ali de adição do Trump ali ao trono de presidente lá dos Estados Unidos, tá? A inauguração do Trump como presidente lá dos Estados Unidos. Se você for analisar aqui, nós temos um ombro cabeça a ombro no gráfico diário da Pendle, tá? E justamente a projeção desse ombro cabeça a ombro seria na faixa aqui de $3,18. Então essa seria a melhor região de entrada possível
para a Pendle aqui. Caso ela venha tocar nessa região, seria aqui a melhor zona possível para você estar adicionando uma exposição na Pendle, beleza? E bom, pessoal, se vocês quiserem participar de uma comunidade no mercado de futuros, nós temos a sala de operações no mercado de futuros aqui do canal Invest Crypto, onde a gente busca trades no curto prazo para buscar aumentar o nosso caixa sem precisar nos desfazer das nossas operações de longo prazo, tá? Justamente ali na sala de operações a gente pode ganhar dinheiro tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora. Se o mercado indicar movimentações de queda mais iminentes, a gente pode também abrir operações vendendo a descoberto e justamente lucrar com a queda de preço de um ativo, beleza? Então a gente fica bem de olho nessa movimentação, analisando os gráficos ali, buscando as oportunidades do mercado, tá? Não é lucro garantido, mas o retorno dos últimos meses dentro da sala de operações aqui do canal tem sido sempre positivo. Se você quiser fazer o teste também, você pode estar fazendo o teste e com 7 dias ali, caso você não tenha curtido a movimentação ali na sala, você pode estar solicitando o reembolso dentro desse prazo de 7 dias, beleza? E caso você queira virar membro do canal para ter acesso aos conteúdos exclusivos, basta clicar no botão Seja Membro do lado do botão Inscreva-se ou no link que também fica no comentário fixado. Nesse vídeo de hoje eu fico por aqui. Gerenciamento de risco, um forte abraço e até a próxima.